Hi there, I'm Leo and today I'm gonna be talking about the ed endings. Olá, eu sou o Léo e hoje eu falarei sobre os ed endings. Stick around. O passado e o particípio dos verbos regulares e também alguns adjetivos trazem o ed ending, que a princípio parece fácil de pronunciar, mas na verdade é fácil de errar, porque são três diferentes pronúncias e é o que veremos agora. Ao errar a pronúncia, denunciamos uma baixa qualidade no aprendizado do nosso inglês, portanto, ao pronunciarmos corretamente, soamos mais natural e passamos mais confiança, não só para quem ouve, mas também para quem fala. Por exemplo, como você pronuncia essas três palavras? Se você respondeu started, cleaned, walked, errou. Mas se você respondeu started, cleaned and walked, parabéns! Tem regras bem chatas de decorar, mas eu vou lhe passar um jeito bem fácil de memorizar e você verá que vai melhorar muito a sua pronúncia. Primeiro, é preciso dizer que existem três sons diferentes para o ed. Temos o D, o T e o id. E segundo, que existem duas maneiras de produzir esses sons: voiced sound and unvoiced sound. As letras do alfabeto que conhecemos têm pares que se combinam por terem ar e voz saindo ao mesmo tempo, ou somente ar sem voz sendo produzida. Por exemplo, a letra P, o som é de P, sem voz. Se eu adiciono voz, B. Então aqui eu tenho um par, P, B. A letra T, o som é T, sem voz. Se eu adiciono voz, D. Então aqui eu tenho outro par, T, D. A letra K, o som é K, sem voz. Se eu adiciono voz, G. Então aqui eu tenho outro par, ok? K, G. Mais um só por curiosidade. A letra S é só um sopro, um sibilo, sem voz. S. Se adiciono voz, Z. Então tem o outro par, S, Z. Como que eu sei se tem voz ou não? Quando eu produzo o som, eu coloco a mão na garganta para ver se as cordas vocais vibram. Se sim, é voiced. Se não vibra, é unvoiced. Tenta aí para você ver. Z, z. Então a regra será: se na palavra original o último som for voiced, ou seja, tiver som, por exemplo, clean, o som do N para existir precisa de voz. Então eu acrescento ed e o som será de D. Ok? Cleaned, cleaned. Mais um exemplo. Play. O som do Y é I. Então tem voz, pois o som é de vogal. Então eu acrescento ed e o som será de D. Played, played. Mas se na palavra original o último som for unvoiced, ou seja, sem voz, por exemplo, walk, walk, o som para no K, ok? Para no K, sem voz. Então eu acrescento ed e terá o som de T, de T, ok? Walked, walked. A última pronúncia então. Se a palavra original terminar com a letra D ou T, por exemplo, start or add, acrescentamos o ed e neste caso nós precisamos pronunciar o i do ed, que vai ficar o som de id. Started, started, added, added. Então aqui eu não preciso do som, posso reconhecer só a letra D ou T. E lembra que eles são um par, por isso eu tenho que pronunciar o E, para que separe os dois sons. O D e o T, na fala do americano, em muitos casos são omitidos ou passam desapercebidos. Mas o contexto sempre dirá que se fala do passado, ok? Resumindo então, sempre que for voiced, D, unvoiced, T. E se terminar com T ou D, id. Vamos ver então alguns exemplos na prática, mas eu vou dar um tempinho para vocês fazerem primeiro. Pausem o vídeo, tomem nota e tentem fazer, ok? Vamos às correções então? Vamos ver quantos vocês acertaram. Coloquem nos comentários o número de acertos, ok? Então, primeiro então, enjoy. O último som é de I. Acrescenta ed e o som é de D, ok? Enjoyed,
enjoyed. Decide. Embora termine com E, ele é mudo, então terminou com o som de D. Acrescenta, então, um D e o som fica id. Decided. Decided. Try. O mesmo caso do enjoy, termina com som de I, com voz. Eu troco o Y por I, acrescento ED e fica tried. Por que troquei o Y por I no try e não no enjoy? Porque quando o Y tem uma vogal antes, não precisa trocar. Mas se tiver uma consoante antes, sim. Como nos exemplos. Want. Want termina com T, acrescenta ED e fica id. Wanted. O E aqui tem que ser pronunciado, lembra? Love. Termina com som de V. Voiced. Acrescenta D e fica loved. Loved. Talk. Som de K, sem voz. Acrescenta ED e fica talked. Talked. Clear, som de é voiced, acrescenta ED e fica cleared. Kiss, dois S's, som de S, sibilante, acrescenta ED e fica kissed. Hate, termina com T. E o E é mudo, né? Acrescenta ED e fica hated. O E precisa ser pronunciado, ok? And, termina com D. Acrescenta ED e fica ended. Lembra? Terminou com T ou D, precisa pronunciar o E. Close. Termina com voz. Som de Z. Acrescenta ED e fica closed. Closed. Cook. Termina com K, sem voz. Acrescenta ED e fica cooked. Cooked. Rain. Termina com voz. Acrescenta o ED e fica rained. Rained. Need. Termina com D, acrescenta ED e fica needed. And stop, termina sem voz, em P, acrescenta ED e fica stopped. Stopped. Wounded only by my own arrows. But embedded in this document, weathered and witnessed a nation. I used to believe that who I was ended at the edge of my skin. the one constitutional office elected by all of the people, but simply unfinished. Begging to be enslaved, blinded by longing, and tripping. our worst impulses unleashed. Descended from slaves and raised by a single mother. So many Americans marched for, badly diminished. Ok, guys, espero que tenha sido útil para vocês. Não esqueçam do like, comentem se ficaram com dúvidas, se tiverem mais sugestões e se inscrevam se ainda não forem inscritos, ok? I'll see you next and stay safe.